aqui na UENG, é, ah, doutora em educação pela UFOP, mestre em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, coordenadora do Observatório, que é o Observatório de Acesso e Permanência de Pessoas Travestis e Transsexuais em Instituições de Educação Superior, que é o Observa Tries. Depois ela vai falar mais para a gente aqui a respeito. E ela realiza pesquisas e ela orienta também pesquisas que são ligadas ao acesso e à permanência da população LGBTQIA+, na educação, como ampliação aí das Tá, amor. possibilidades de vida, né? É, e pesquisas que denunciam, né, a questão da violência em instituições públicas de ensino. Então, Catarina fala conosco primeiro. Eu já estou apresentando geral, como eu faço todas as vezes, gente, porque aí depois cada pessoa fala aquilo que sobrou da minha apresentação, ou aquilo que faltou dela, tá? Depois da Catarina, então, a gente escuta o meu colega André Luiz Freitas Dias. O André Luiz é meu colega onde? Ele é meu colega porque ele é professor da psicologia aqui na UFMG. Ele é coordenador de um programa que é importantíssimo, que é de extrema relevância para a discussão e para as questões ligadas aos direitos humanos na UFMG, que é o programa Polos de Cidadania. André é meu colega também na linha de educação de pessoas jovens, adultas e idosas, é, no Promestre, que é o programa de mestrado profissional aqui na Faculdade de Educação. Opa! Na Faculdade de Educação na UFMG. Só um minutinho, tá, gente? Tá, ok. Como vocês sabem, né? Eu estou com pessoa doentada em casa, e aí, por causa disso, barulhos do tipo desse que fez agora me chama a atenção de oi? O que está pegando? Mas está tudo bem ali. É, daí, então, eu vou passar para eles, né? Porque a gente vai ouvi-los. Catarina, os próximos 20 minutos são seus. Depois eu passo para o André. Depois eu passo para o Carlos Magno. E aí depois a gente abre para conversa, né? Eu acho que vai ser super importante. Eu queria pedir para quem tiver aí como administrador, como host hoje, que eu não sei se é Ezequiel ou se é alguma das pessoas do apoio, que fique atenta à questão dos microfones abertos, porque na nossa reunião passada, né, nós perdemos assim, uns 15 a 17 minutos nessa coisa do oi, pessoas, o microfone está aberto, está fazendo barulho, oi, pessoa, fecha o microfone, né? Então, dessa vez, vamos ser mais pragmáticos, digamos assim, tá? Abriu o microfone, vocês fecham imediatamente, deixando somente o microfone da pessoa que está falando, senão a gente perde nosso tempo preciosíssimo. Por que preciosíssimo, Cata e André? Porque a gente tem um tempo para fechar essa conversa, tá? Os intérpretes de Libras, eles só podem ficar conosco até às 20 horas. Então, às 19h59, a gente começa a fechar o boteco e levantar as cadeiras, tá bom? Então, é por isso, tá? Eu agradeço demais a participação de vocês aqui, tenho certeza de que trará enormes contribuições para que a gente, olha lá a Feliciana com o microfone aberto, fecha, gente, é sério, abriu, fecha, para que a gente chegue na CONAI, tá? Com melhores condições, com uma melhor qualificação para o debate, independentemente de posições, mas que a gente chegue lá sabendo do que nós estamos falando, para a gente não chegar lá reproduzindo fake news e nem falando coisas que não estão comprovadas em termos
daquilo que é efetivamente a garantia do direito social à educação. Bom, então, vamos lá, já falei demais. Catarina, prazer enorme tê-la conosco. Vamos lá. Boa noite, obrigada, Annalise, pela oportunidade. Estão me ouvindo bem, gente? Estamos. Você cortou seu cabelo de novo? Não, vou cortar semana que vem. Estamos, Catarina. Flávia, por gentileza, Acho que feche outra seu áudio. Catarina abriu o microfone, desculpa. Estamos. Pode ir. Posso? Desculpa, gente. Boa noite, boa tarde, né? Eu sou a Catarina Dalla Piccola. Em primeiro lugar, muito prazer, professora Annalise, você foi muito bem elogiada e recomendada por um amigo em comum que trabalha com você na UFMG, o professor Tiago, um querido. Queria agradecer, né, pela oportunidade de conversar com vocês hoje e dizer da importância dessa conversa aqui. Eu concordo com a Annalise que, independente das posições e de quais são as prioridades, que eu entendo que cada pessoa que participa da discussão do PNE tem suas prioridades, tem seus temas de engajamento pessoal, né? É preciso pensar a educação como um todo. Desculpa, eu esqueci de fazer uma coisa para os intérpretes. O meu nome é Catarina Dalla Piccola, o meu sinal é esse. Talvez facilite para vocês. Conseguiu ver, Daniel? Ok. Obrigada. Bom, voltando então, né? Quando eu digo que eu coordeno o Observatriz, que é o Observatório de Acesso e Permanência da População Travesti e Transsexual em instituições de ensino superior no Brasil, e oriento pesquisas pensando em educação, acesso à educação da população LGBTI+, como um todo, como ampliação de possibilidades de vida, do que eu estou falando? Tanto pesquisas quanto a experiência da militância, né? Que antes eu digo que eu não sou uma professora. Alguém abriu o microfone, já fechou. Eu sou uma militante que veio para a academia, eu caí na academia depois de já ter anos aí de caminhada no movimento social. Nós percebemos que a expectativa de vida da população trans ela se amplia com dois fatores muito frequentes, que é a permanência dos vínculos familiares e a ampliação da escolaridade. Quanto mais alta a escolaridade e quanto mais frequente a permanência dos vínculos familiares, maior a expectativa de vida dessa população. Isso não é à toa, né? A gente sabe que o acesso à educação amplia as possibilidades de vida, e aí eu não estou falando nem só numa lógica capitalista de vou ganhar mais dinheiro, mas de vou ter mais possibilidades de sobreviver mesmo às violências do Estado. Para falar do novo PNE, né, que vocês vão ajudar aí a produzir, eu fui retomar algumas metas do que a gente tem de consolidado desde 2018, né? E se a gente pega, por exemplo, a meta 2, os indicadores 2.A, que é sobre a população de 6 a 14 anos que está cursando o ensino fundamental, 2B, com pessoas com mais de 16 anos que terminaram o ensino fundamental, e a gente vê que a gente chegou só a 66,7% nessa população com mais de 16 anos, esse número não é suficiente para entender a política pública. E eu vou trazer mais alguns dados e aí eu explico. A meta 3 de ensino médio, ele diz que no indicador 3B,
da população de 15 a 17 anos, o percentual de pessoas que frequenta ou possui a educação básica completa, nós chegamos a 55,3%. Esse número não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque esse número, ele universaliza. Eu sou professora de Cidadania e Direitos Humanos e da disciplina de Minorias Sociais, né, na Faculdade de Políticas Públicas da UENG, e uma das coisas que a gente vai discutir nessa disciplina é como os universais produzem o apagamento da diferença e das especificidades. Esse é um número universal, esse é um número que trata toda a população como a mesma coisa. Então, será que é 55,3% entre a população negra? Será que é 55,3% entre a população que mora nas periferias ou nas áreas rurais? Será que é 55,3% entre a população LGBT? A gente não sabe, porque esses dados não existem. Esses dados não existem porque as metas não previram essas pessoas. Em relação à população negra, a população pobre e a população rural, a meta 8, ela previa isso. Quando ela diz elevação da escolaridade / diversidade, ela traz, por exemplo, o indicador 8A, escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade. Esse é um universal. E aí, como eu disse, o universal, ele é um dado, mas ele não é um dado que nos permite, que nos dá fundamento para pensar política pública, que vai atender aqueles que efetivamente estão excluídos da educação. E não é só política pública federal. Os estados e os municípios vão ter que tentar, pelo menos, né, ou deveriam, atender às metas que forem traçadas. E aí vão ter que investir verba, efetivamente, para criar política pública para atender essas metas. O indicador 8B fala sobre a escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural. O 8C dos 25% mais pobres. O 8D, negros e não negros. Ele nos ajuda a pensar aquilo que eu disse lá atrás, né? O indicador 8E pessoas com entre 18 e 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade. O 8F, residente no campo com menos de 12 anos de escolaridade. O 8G, entre os 25% mais pobres com menos de 12 anos de escolaridade. E o 8H, entre 18 e 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade. Observa aqui, essa é a meta de elevação da escolaridade / diversidade. Cadê a população LGBTI aqui? Né? Nós temos dados não oficiais, porque o governo brasileiro ainda não conseguiu assumir o compromisso de produzir dados sobre a escolaridade dessa população. Aliás, nem sobre a existência dessa população. Nós tivemos uma primeira tentativa de pesquisa do IBGE agora, que mesmo quem organizou a pesquisa diz que ela foi falha, que o modo de aplicação da pesquisa foi falho, que a forma de fazer as perguntas foi falha, porque nós temos uma sociedade ainda conservadora e preconceituosa, e a tendência dos sujeitos de responderem negativamente a perguntas como você se identifica como uma pessoa lésbica, bissexual, gay, você se identifica como uma pessoa trans, ainda que a resposta seja positiva. É uma tendência muito alta por medo de retaliação, de violência, de perseguição, ou mesmo do que a gente chama de outing, né, que é de ser tirado do armário em ambientes que você frequenta com alguma passabilidade para conseguir sobreviver. Mas esses dados são necessários. Esses dados só vão existir se existirem metas que prevêem garantir o acesso e permanência dessa população na educação. E aí, eu repito, isso não é uma questão de assistencialismo, é uma questão de garantia de vida. A
possibilidade de superar os 35 anos de idade, por exemplo, entre a população travesti e transexual no país, sobe com o aumento da escolaridade. Não é por acaso que nós vemos professoras universitárias travestis e transexuais que dizem, olha, eu superei a expectativa de vida da minha população, porque elas conseguiram chegar num nível de escolaridade que garante isso, né? Enquanto a maior parte dessa população ainda não conclui educação básica no país. Mas os dados oficiais não nos dizem isso, né? Nem os dados que vão avaliar a execução do último PNE. Então, acredito que a primeira coisa que eu gostaria, assim, que quem vai participar da elaboração do novo Plano Nacional de Educação e para quem está aqui nesse espaço do fórum discutindo política pública, é lembrar que a população que não é mencionada nas metas, a população que não é mencionada nas políticas públicas não recebe verba para existir em nenhum dos braços do Estado, né? Nós somos muito lembrados na saúde, nós precisamos ser lembrados na educação. Nós não somos só portadores de HIV e ISTs. Inclusive, existem pessoas cis que são também, mas estão sendo mencionadas em outros campos de políticas públicas, nós precisamos existir também na educação. Quando eu recebo os estudantes da disciplina de Cidadania e Direitos Humanos que eu leciono, ela fica no primeiro período dos cursos da unidade em que eu trabalho na UENG, e a gente recebe estudantes assim, recém-saídos do ensino médio, e é muito curioso e triste perceber que chegam com alguns discursos que são falsos, que são essencialmente falsos e que têm sido reproduzidos numa discussão baseada no pânico moral ao falar do acesso da educação. Uma das questões é, por exemplo, sobre o reconhecimento do uso do nome social na educação básica, que é algo que a gente já deveria ter superado e que é uma discussão que retorna com base no pânico moral, dizendo que vamos criar um banheiro único nas escolas e que as meninas vão ser estupradas por causa disso, vinculando a população travesti e transexual também a mais um estigma que seria o da violência sexual, negando que os dados dizem o contrário. Essa população é vítima da violência sexual tanto quanto as mulheres cis, né? E aí uma discussão que eu costumo fazer na minha disciplina é quando, às vezes, os estudantes, quando a gente entra nessa discussão, eles dizem assim, não, então vamos criar um terceiro banheiro para pessoas intersex, para pessoas travestis, para pessoas não binárias, para pessoas transexuais, e aí eu volto na história, assim. Nós já tivemos esse histórico antes com a população negra. A segregação institucionalizada em instituições de ensino já aconteceu em diversos países do mundo em relação à população negra, né? De pessoas negras terem um bebedouro específico para elas, de pessoas negras terem um banheiro específico. E, por exemplo, quando começou a integração nas escolas nos Estados Unidos, que foi criado esses banheiros, esses bebedouros, os espaços específicos para as pessoas negras, o Estado, e aí toda vez que eu falar Estado, aqui eu estou falando de gestão, governo, né, esse braço institucional, justificava essa segregação. Se eu estiver falando muito rápido, os intérpretes podem me pedir para desacelerar. Obrigada. O Estado justificava essa segregação dizendo que a integração faz com que a violência aconteça. Porque quando um aluno negro vai tomar água num bebedouro que um estudante branco vai tomar água depois, esse estudante branco pode se revoltar e agredir esse estudante negro. Então, para evitar a violência, a gente cria um bebedouro específico para eles. Ao mesmo tempo, se diz hoje, né? A gente está retomando esse discurso, mas em relação principalmente à população trans nas escolas.
Para evitar a violência, vamos criar um terceiro banheiro, para evitar, isso é segregação, e a gente espera não retornar a essa prática, né? Nós estamos discutindo educação inclusiva, e essa é uma discussão que vem crescendo na última década. Estamos considerando outras demandas dos sujeitos, e é preciso lembrar que pessoas LGBT na escola querem existir como todas as outras. Pessoas LGBT também têm demandas de dificuldade de aprendizagem, também têm demandas de dificuldade com a matemática, também têm demandas de baixa renda e dificuldade de deslocamento para a escola, de chegar sem almoço ou sem café da manhã, às vezes sem a janta do dia anterior. Essa população precisa ser pensada em todas essas políticas. Eu tenho mais 2 minutos, eu vou tentar só fechar com uma coisa que eu não posso deixar de dizer aqui. Quando nós dizemos que nós precisamos pensar política pública que inclua a população LGBTQIAPN+, no orçamento da educação, nós não estamos falando que nós vamos sexualizar a educação. O microfone. Fechou? Ok. Desculpa, eu acho que eu perdi a linha. Retomei. Catarina, Oi, então, veja só, o que vale aqui é o meu relógio, e pelo meu relógio você tem 4 minutos. E se a gente tirar as 3 vezes que os microfones foram abertos indevidamente, eu diria que 5. Eu te agradeço, mas eu consigo, acho, encaminhar nesse tempo que você está me dando. Obrigada. Quando nós dizemos que nós precisamos incluir essa população no orçamento da educação, e não existe inclusão no orçamento sem estar incluída no PNE, nós não estamos dizendo que nós vamos sexualizar a educação básica, que nós vamos generificar a educação básica. A educação básica já é sexualizada, ela é heterossexual, ela já é generificada, ela é cis. Desde os primeiros livros da educação infantil, que ainda não tem palavras, mas tem imagens de famílias heterossexuais, com padrões de gênero impostos, centrados na branquitude colonial cis, a educação é sexualizada e é generificada. O que nós estamos dizendo é que essa educação ela tem que ser inclusiva, e essa inclusão ela tem que pensar em todas as existências. Isso não vai bater positivamente só nas crianças que futuramente vão se identificar como lésbicas, gays, bissexuais, trans, travestis, não binárias. Isso vai bater, inclusive, nas meninas cis e heterossexuais que gostam de jogar futebol, mas que não querem ser violentadas na escola por causa disso. Nos meninos heterossexuais que gostam de artes, mas que não têm coragem de dizer que querem participar da aula de teatro para não serem segregados como são os meninos que são lidos como gays. Pensar uma educação que garanta a inclusão da população LGBTQIAPN+, é pensar uma educação que é mais segura, é mais inclusiva e é mais informativa e cidadã para todos e todos e todes. Desculpa, obrigada, gente. A gente pode continuar a conversa depois. Eu tenho vários pontos, mas aí vamos ver o que vem de demanda na nossa conversa. Obrigada. Eu agradeço muito, Cata, muito mesmo, tá? E aí, depois, André, eu estava pensando da gente convidar a Catarina para compor com a gente no seminário lusófono, né? Porque a gente tem lá a roda, né? Que é a roda que discute a educação das pessoas LGBTQIA+. Bora trazer a Catarina para as nossas atividades ligadas à EJA aqui. Bora. Né? Já está trabalhando com pessoas subalternizadas LGBTQIA+, vem discutir pessoas LGBTQIA+, na EJA, né?
porque o contingente é enorme e a cada vez que a gente abre uma pesquisa sobre essa questão, Catarina, mais se amplia o tanto que a gente tem nas turmas de educação de jovens e adultos pessoas que só estão nas turmas de educação de jovens e adultos porque são LGBTQIA+, tá? Uhum. E foi isso que fez com que elas tivessem sido excluídas do direito constitucional à educação, tá? Sim, Mas obrigada. esse é um convite que a gente faz depois, não, André? Agora, o André tem 30 minutos para conversar com a gente sobre a coisa dos direitos humanos e para dizer para a gente uma coisa que a gente não pensa, né? Quando a gente pensa assim, Plano Nacional de Educação, vamos lá ver como é que vai ser a educação das crianças. A gente esquece de considerar, né, o quantitativo de pessoas em situação de rua que tem também seu direito constitucional à escolarização negado. E me preocupa muito, muito mesmo, sabe? Quando, ao invés de entendermos que a gente precisa juntar, que a gente precisa se agregar, a gente começa a disputar, né? Assim, mas as pessoas com deficiência, mas as pessoas negras, mas as mulheres, mas as indígenas. E a gente deixa de considerar que há mais todas nós, subalternizadas historicamente, intencionalmente, né? Ideologicamente, porque é intencional, ou a gente, né? E tem aquela brincadeira, mas que é super correta. Ou a gente se reúne, ou a gente se extingue, sabe? E nós precisamos dar conta de entender isso. Não adianta eu ficar pleiteando só as bandeiras da questão étnico-racial. Não adianta. Elas precisam ser pleiteadas? Precisam e muito. Mas não são só elas, porque não dá para deixar as pessoas LGBT não negras de fora dessa conversa. Assim como não dá para deixar as pessoas que estão em situação de rua não com deficiência fora dessa conversa. Assim como não dá para deixar as pessoas indígenas fora dessa conversa, né? A gente precisa começar a conseguir enxergar mais amplo, porque o nosso opressor, né? O sistema, o regime, o nosso opressor, que se manifesta nas pessoas que o defendem, o nosso opressor não escolhe, não. Ele dá com força em todos nós que somos as maiorias chamadas de minorias, né? Mas vamos lá, André, tomei um pedaço do seu tempo, desculpa, mas você tem 30 minutos. Beijos grandes, Catarina, valeu. Boa noite a todas, todos e todes. Obrigado, Annalise, pelo convite, pela parceria de sempre. Catarina, foi muito bom também te ouvir, te conhecer aqui. Só para me apresentar um pouco, né? Fazendo um pouco a minha autodescrição, eu sou um homem de 48 anos de idade, branco, estou usando óculos, barba, já tive uma barba mais farta, né, e maior. Estou sentado, né, na frente do computador e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro, né, fixado na parede, e estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês. Para falar um pouco também do meu lugar de fala, eu sou professor e pesquisador extensionista da UFMG. Eu estou vinculado ao departamento de psicologia na universidade, mas o meu trabalho, assim, todo ele se realiza, né, enquanto membro da coordenação do programa Polos de Cidadania da UFMG, que é um programa transdisciplinar de ensino, extensão e pesquisa social aplicada, voltado aí à efetivação de direitos
de populações vulnerabilizadas, fala isso, né, no nosso país. E hoje o programa ele está estruturado, né? Nesse ano agora, de 2024, nós vamos completar 29 anos de existência. O programa ele foi criado pela professora Miraci Gustin, né, em 1995, e hoje o programa ele está estruturado em 5 grandes plataformas de direitos humanos, sendo que nós temos uma companhia de teatro dentro do programa, que é a Trupe à Torto e à Direito. Temos uma plataforma voltada especificamente para o diálogo, né, com pessoas, famílias e comunidades atingidas por conflitos e crimes socioambientais, como aconteceu em Brumadinho, em Mariana e outros lugares. Né? Temos um trabalho muito específico com a população em situação de rua, mulheres em situação ou trajetória de vida nas ruas também, né? Que têm as suas maternagens ou tiveram as suas maternagens ameaçadas. Né? E temos também uma escola de educação em direitos humanos, sendo o programa responsável, por exemplo, pela oferta, né, das disciplinas, né, de direitos humanos para todas as magistraturas na UFMG. Então, nesse contexto, eu vou falar especificamente, né, do Observatório, a partir do trabalho do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. E aqui uma ressalva, uma observação que eu gostaria de fazer inicialmente, é porque o Observatório Brasileiro, né, de Políticas Públicas do Programa Polos de Cidadania, ele se faz a todo momento com a população em situação de rua. Ele não é um observatório brasileiro sobre a população em situação de rua e tampouco um observatório brasileiro nesse sentido, para a população em situação de rua, mas todo o nosso trabalho ele se dá com a população em situação de rua, num diálogo muito próximo, em uma co-construção, né, em uma partilha, de fato, de uma série de questões, né, que historicamente são e ainda estão invisibilizadas no nosso país. Eu vou aqui fazer tentar aqui projetar a minha tela, e aí eu peço para vocês que me digam se estão conseguindo acompanhar, principalmente a passagem dos slides. Estão conseguindo? Sim, já é visível. Se você quiser tentar uma passagem para a gente ver se vai dar tudo certo. É porque eu estou passando Estamos aqui. no slide 1. Eu estou passando aqui e não deu certo, sabe? Não deu. Então, Ele saiu. Quer me mandar? Quer que eu faça isso? deixa eu tentar aqui agora. Agora está em tela cheia. Aquele que era o primeiro slide. Ver se vocês conseguem. Sim, passando? sim, foi possível. Passou, estamos visualizando o segundo slide em tela cheia, tranquilo aqui. Tá bom. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que, para o observatório, nesse trabalho que nós temos realizado, nós compreendemos que os dados, eles não nos são dados, né? Os dados, eles são construídos. Isso é algo importante de destacar, porque muitas vezes utiliza-se, né, não somente no meio acadêmico, mas principalmente, né, na imposição de determinadas informações e de determinados conhecimentos, né, com populações. É muito comum as pessoas dizerem, né, não, mas eu estou, né, a minha afirmação ela é baseada em dados, né, como se os dados existissem independentemente das pessoas, como se os dados eles não fossem construídos socialmente, como se não houvesse um contexto histórico, um contexto social e um contexto político, né, de produção desses dados.
A segunda questão que eu acho que é importante aqui destacar, que orienta muito os nossos trabalhos do Observatório, é que em um contexto de capitalismo da informação e da vigilância, né, como muito bem destaca o autor Byung-Chul Han, no qual o regime de controle e dominação se dá por meio da exploração de informações e dados, é sempre fundamental, é sempre muito importante refletirmos e problematizarmos quem constrói, produz, analisa e divulga informações e dados no nosso país, né? Então, os dados acerca de populações diversas, eles são produzidos, eles são construídos, eles são analisados e divulgados, né, por alguém ou por alguéns, né, e tendo objetivos, tendo finalidades específicas, muitas vezes não declaradas, né? Mas é de fundamental importância que a gente observe isso. Segundo ponto, e aqui falando especificamente da população em situação de rua, e aqui eu pego emprestado, né, um conceito que é muito utilizado na área da saúde. Nós compreendemos que a população em situação de rua no Brasil, nós compreendemos a população em situação de rua no Brasil como um fenômeno sentinela, né, um fenômeno que nos alerta. Esse é uma expressão muito utilizada na área da saúde, um fenômeno que nos alerta para uma série de questões, né? Nós acompanhamos o fenômeno da população em situação de rua em diversos outros países, né? Em praticamente todos os países da América Latina, da América Central, né? Também da América do Norte, alguns países da Europa, alguns países do continente africano e na Ásia, né? E também na Austrália e na Nova Zelândia. E nós entendemos, aqui no Brasil especificamente, que a população em situação de rua enquanto um fenômeno sentinela. Mas sentinela de quê? Né? E aí nós entendemos que a população em situação de rua, ela nos diz muito, né? O fenômeno da população em situação de rua nos diz muito sobre o racismo estrutural, né? Que tantas marcas deixou e continua deixando nos corpos, territórios, né, negros no nosso país. Nos diz muito também a respeito de uma democracia, e aqui lembrando Abdias do Nascimento e tantas outras autoras e tantos outros autores, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo e tantas outras, né, que a todo momento reafirmam que se não enfrentarmos o racismo estrutural, não teremos nunca uma democracia plena no nosso país. O fenômeno da população em situação de rua também vai nos dizer muito sobre as violências estruturais, né, que são continuamente perpetuadas pela desigualdade social no nosso país, e também nos diz muito, né, sobre o cumprimento ou não da Constituição Federal no nosso país. Aqui eu faço uma breve observação que, no ano de 2022, 3 partidos, né, o PSOL, a Rede, Sustentabilidade, também o movimento, né, dos trabalhadores, dos movimentos dos trabalhadores sem teto, né, eles entraram com uma ação, uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, de número 976, justamente no Supremo Tribunal Federal, justamente dizendo que a Constituição no nosso país ela não estava sendo devidamente cumprida com a população em situação de rua. No ano, isso foi em 2023, gente. Isso foi em 2022 mesmo. Em 2023, né, no dia 25 de julho de 2023, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma decisão que depois foi acompanhada por seus pares no Supremo Tribunal Federal, dando ganho de causa a essa arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, de fato, confirmando que a Constituição Federal de 1988 não estava sendo cumprida, né, com a população em situação de rua no Brasil, e determinando que estados, né, que todos os governos,
federal, estaduais, municipais, tomassem uma série de providências de maneira, né, a incluírem a população em situação de rua devidamente, garantirem a efetivação dos seus direitos, como previsto na Constituição de 1988. Nós temos no nosso país uma ausência histórica, um silenciamento, uma invisibilização, né, e um apagamento de dados sobre o fenômeno da população em situação de rua no Brasil. E aqui é importante destacar que nós estamos falando de uma população majoritariamente negra, né? A cada 10 pessoas em situação de rua no Brasil, 7 são negras. Essa porcentagem ela é ainda maior em alguns estados, por exemplo, como Minas Gerais, né, em que 80% da população em situação de rua é negra, né? Se a gente for falar de Belo Horizonte, essa porcentagem sobe para 84%. Nós temos, por exemplo, o Acre, onde 90% da população em situação de rua é negra, Alagoas, 88%, Amapá, 91%, né? Na Bahia, 94%, né? E mesmo alguns estados, por exemplo, como Santa Catarina, sabe, Annalise, a proporção de pessoas em situação de rua em Santa Catarina, que é o estado considerado o estado com a maior concentração da população branca no nosso país, mesmo assim, a porcentagem de pessoas em situação de rua em Santa Catarina é muito alta, né? A cada 10 pessoas em situação de rua em Santa Catarina, 4 são negras, sabe? Sendo que a população negra no estado ela é de aproximadamente 18%, entendeu? Então, eu acho que isso é algo importante também da gente levar em consideração, né? Então, a gente está falando de uma população que tem um apagamento, um silenciamento, uma invisibilização histórica, né? Além de todas as violências e violações de direitos praticadas contra essas pessoas, e aqui eu cito algumas, né? Como muito bem destacado Abdias Nascimento, no seu célebre livro Genocídio do Negro Brasileiro, né, onde o Abdias ele vai falar de todo o processo de estigmatização, patologização, criminalização, encarceramento e morte, né, de existências que deveriam importar para toda a sociedade, mas infelizmente não importam. Aqui é um mapa que a gente construiu, só para vocês terem uma ideia, né, do percentual da população em situação de rua autodeclarada negra no nosso país. E aí, mais uma vez, nós construímos esses mapas, definimos estrategicamente as nossas atuações com os movimentos da população em situação de rua no Brasil, né? Temos feito essa discussão de uma forma muito próxima com pessoas em situação de rua no Brasil, para então pensarmos estratégias, né, de atuação técnica e de atuação política mais efetivas. Atualmente, só para vocês terem uma ideia, né, nós temos registrados no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, agora o último dado é de novembro de 2023, 251.362 pessoas em situação de rua no Brasil, mas nós estimamos que aproximadamente 30% dessa população, da população em situação de rua, está fora do CadÚnico. Então, a essas 251.362 pessoas, nós deveríamos acrescer aí mais 30%, né, para considerarmos nos aproximarmos, né, do contingente real de pessoas em situação de rua no nosso país. Nós temos aí as 5 capitais, né, com maior concentração de pessoas em situação de rua no Brasil, são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília, né? Depois eu posso passar esses dados e essas informações todas para vocês. Aqui eu vou só destacar esse aumento, né, da população em situação de rua no nosso país. Em 2012, só para vocês terem uma ideia, o CadÚnico registrava 12.346 pessoas em situação de rua, e hoje, como a gente colocou, são mais de 251 mil pessoas, né?
no final de 2023 eram 227.087 pessoas. Obviamente, né, que houve também nesse processo um amadurecimento e um fortalecimento do CadÚnico enquanto uma fonte de registro para a população em situação de rua no nosso país, mas, obviamente, também, né, devemos considerar um aumento da população em situação de rua no nosso país, e aqui, né, essas colunas, né, justamente indicam esse avanço de 2012 até 2013, né? E aqui uma coisa que é interessante é porque normalmente se vê, e aí se eu perguntasse aqui para vocês, quais os principais motivos que levam uma pessoa a estar em situação de rua no Brasil, né? Eu acredito que assim, a maioria de vocês diria que o uso prejudicial de álcool e outras drogas, né, é o principal fator que leva as pessoas a estarem em situação de rua no nosso país, tendo em vista as informações, os dados e todos os conhecimentos, né, produzidos sobre a população em situação de rua no Brasil. Mas aqui, só para mais uma vez, né, refletirmos sobre os motivos, né, que levam as pessoas em situação de rua no Brasil, a partir de dados, a partir de diálogos, a partir de evidências científicas, né, nós temos aqui que, assim, veja bem, Annalise, 47,3%, o principal motivo disparado que leva as pessoas a situações de rua no nosso país são problemas familiares, conflitos familiares com companheiros ou em determinadas comunidades. O segundo fator é o desemprego, né? O terceiro fator aí entra o uso prejudicial de álcool e outras drogas, a perda de moradia, e aí lá embaixo vem, né, ameaça, violência, distância do local de trabalho, tratamento de saúde e outras coisas mais. Agora, eu queria destacar uma coisa com vocês. Veja bem, quando a gente faz essa mesma pergunta, fazendo a diferenciação entre pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, e aqui é importante também destacar que as bases de dados oficiais e públicas, elas não fazem devidamente o debate acerca de gênero, né? Muito pouco se discute gênero a partir de bases de dados oficiais e dados públicos do nosso país. Mas olha aqui, se a gente considerar mulheres, veja bem, Annalise, 41,9% indicam que o que levou essas mulheres à situação de rua foram problemas, conflitos familiares com os companheiros. O segundo é o desemprego. O terceiro, com as mulheres, o terceiro é a perda de moradia. E aí, no caso, o uso prejudicial de álcool e outras drogas, no caso das mulheres, cai para quarto. Quando nós conversamos, quando nós discutimos isso, né, com a imprensa, né, com governos, com determinados grupos, as pessoas elas têm uma grande surpresa, né? E aqui eu poderia trazer para vocês uma série de outros dados, né? No Brasil, a cada 10 pessoas em situação de rua, 8 são do sexo masculino, né? Eu poderia dizer para vocês também, né, que de 87% da população em situação de rua no Brasil se encontra numa idade, dita idade laboral, de 18 a 59 anos. Eu poderia dizer para vocês, com muita dor no coração, que nos últimos, desde que esses dados começaram a ser produzidos em 2012, que existe uma situação que não muda com a população em situação de rua, que é o fato de, a cada 10 pessoas em situação de rua, 5 encontram-se, né, possuem grau de instrução fundamental incompleto, e a cada 10 pessoas, 2 estão em condição de analfabetismo. Essa é uma condição completamente inalterada, né? De 2012 a 2023,
Vejam bem, 11 anos, essa condição ela não foi tocada. Ela não foi tocada. Né? Nós podemos dizer que no Brasil também, 92% da população em situação de rua, na média nacional, encontra-se em condições de extrema pobreza. Né? Então, assim, nós poderíamos trazer aqui uma série de dados que são dados importantes para subsidiar, né, a construção de políticas públicas, para subsidiar processos decisórios que vão envolver a vida dessas pessoas historicamente já tão vulnerabilizadas, historicamente tão apagadas, historicamente tão silenciadas no nosso país. Né? Eu trouxe aqui, eu preparei, tem uma série de outros dados aqui, quem quiser, né, pode acessar o site do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Nós temos dados, né, dos 5.570 municípios brasileiros, fazemos um acompanhamento diário, né, dos 5.570 municípios brasileiros. Agora, recentemente, a gente está tabulando e ainda não conseguimos subir todos os dados, né, que já obtivemos. Por exemplo, nós temos todos os dados sobre o trabalho do consultório na rua, com a população em situação de rua no Brasil, né, na série histórica também, e a ideia nossa é justamente contrapor esses dados, né, com outros dados que a gente tem obtido, sabe? Mas eu queria trazer aqui algumas outras considerações para um debate. Primeiro, a necessidade do fortalecimento da centralidade, do protagonismo e da autonomia das pessoas em situação de rua, dos movimentos da população em situação de rua, dos CIAMPs ruas, que são os comitês intersetoriais de assessoramento e monitoramento de políticas públicas com a população em situação de rua em todas as ações desenvolvidas, começando pela produção, análise e divulgação de dados, né? A necessidade de elaboração e implantação de políticas públicas estruturantes e específicas. E aqui é muito interessante, sabe, Annalise, porque houve uma época que se falava muito que a população em situação de rua precisava era de trabalho, né? E aí todas as políticas públicas eram, né, estruturantes com a população em situação de rua, eram dirigidas a um tipo determinado de trabalho. Né? Atualmente fala-se muito de moradia. É muito interessante, há pouco tempo eu participei de uma roda de conversa no Piauí, onde as pessoas diziam, não, nós queremos educação, nós queremos cultura, sabe? Em 2021, nós tivemos o primeiro Festival Nacional de Cultura da População em Situação de Rua aqui em Belo Horizonte, sabe? Nós precisamos também fortalecer as bases de dados oficiais, pesquisas censitárias e diagnósticas mais criteriosas, aprofundadas e focadas. Né? Precisamos de planos de atenção às pessoas em situação de rua baseadas em evidências e dados científicos, mas, mais uma vez, voltando aqui, construídos com a população em situação de rua e não para a população em situação de rua ou não sobre a população em situação de rua, né? Porque eles têm muito o que contribuir para a análise desses dados. Até pouco tempo, né, nós discutimos com o IBGE, né, e teremos em 2025, no ano que vem, o primeiro censo da população em situação de rua no Brasil, né, a ser realizado pelo IBGE, e nós discutimos com o IBGE e ainda discutimos com o IBGE, Annelise, a necessidade da população em situação de rua participar de todo o processo, sabe? Mas eles ainda não compreendem isso. Eles ainda não compreendem isso, sabe? Eles ainda entendem a população em situação de rua enquanto um objeto a ser estudado, um objeto, né, a ser considerado a partir das suas pesquisas essas elaboradas, analisadas, disseminadas por grandes especialistas, a maioria, obviamente, brancos, homens brancos, né, que participam dessas instituições.
Mas uma coisa que eu queria destacar aqui para finalizar são as dificuldades na obtenção de dados, né, referentes a algumas áreas, e aqui eu destaco a segurança pública, a saúde, o trabalho e renda também, e mais uma vez a educação e cultura. Nós não temos dados de educação com a população em situação de rua, dados que eu digo consistentes, regulares, sabe? Nós não temos esses dados, né? Nós já tivemos, e esse ano de 2023 eu participei de algumas reuniões com o Ministério da Educação, provocando o Ministério da Educação a analisar e a produzir e a pensar com a população em situação de rua na produção desses dados. Gente, o meu tempo aqui praticamente acabou, eu estou querendo ser bem fiel aqui também, para a gente ter mais tempo de debate. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, mais uma vez pela paciência, pela escuta, né? Eu quero muito dialogar com vocês. Se quiserem também conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Polos e também, né, sobre esses dados, alguns dados que eu apresentei aqui para vocês, vocês podem também seguir o programa no Instagram, @Polos de Cidadania. Muito obrigado. Responsabilidade enorme para a sua pesquisa aí, hein, Cristiano? É. Olha, a gente já fez algumas vezes um, um treinamento aqui. Eu acho que o Zé Carlos começou ali, a Renata também, né? Acho que a gente lembra como é que faz, né? Com a mãozinha aí, quando os dados que foram trazidos, quando as questões que foram trazidas, eh, impactam, né? Impactam aí no dia a dia do que é ser pessoa que cuida da educação nesse país. Seja lá a pessoa trabalhadora em educação, seja lá a pessoa gestora, seja lá a pessoa família de estudante, seja lá a pessoa estudante, né? Mas quem está aí, seja lá a pessoa de movimentos sociais, seja lá a pessoa de movimentos populares, mas quem está aí na lida com a educação. Eu vou seguir o barco aqui. Eu não ouvi ainda. Ah, tá. Ótimo. O Carlos Magno acabou de chegar no hotel. Então, enquanto a gente dá um tempinho para ele chegar no quarto e começar a conversar com a gente, eu queria falar de uma coisa já de uma vez para a Catarina e para o André. Desde que o mundo é mundo, e desde que a- e desde que a CONAI acontece, né, eu integro um eixo, que é o eixo que discute a questão da diversidade, né? Já foi, olha, gente, já passamos por, nem sei o que dizer a respeito, né? Já teve, nós já precisamos brigar, né, para conseguir que a educação para as relações étnico-raciais compusesse. Não, primeiro nós tivemos que brigar para que existisse um eixo para tratar especificamente disso, né? Depois nós precisamos brigar para que as relações, para que a educação para as relações étnico-raciais integrasse esse eixo. Depois nós precisamos brigar para que, com todo o respeito e com toda a valorização,
aos colegas homens brancos, pesquisadores, né? Porque eles também nos trazem questões muito relevantes, não é disso que se trata, mas na perspectiva vamos nós lá cavar o nosso espaço também para dizer dos resultados das nossas pesquisas, né? Mulheres pobres, negras, fora da academia, né? Pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, pessoas indígenas, né? Vamos lá nós também cavar espaço para isso. Nós já tivemos que brigar muito, né? Para que as interlocuções nos colóquios, né, trouxessem pessoas que não só pesquisassem, porque as pessoas que pesquisam são fundamentais, né, mas que pessoas que também viessem desses lugares, né, tivessem a vivência dessas situações. E aí, nesse momento agora, eu vou até procurar aqui para ler, porque eu não sei de cor. Nesse momento agora, a gente tem, né, um eixo 3, que é o eixo que cuida de educação, direitos humanos, inclusão e diversidade. 2 pontos. Equidade e justiça social na garantia do direito à educação para todos e combate às diferentes e novas formas de desigualdade, discriminação e violência. Eu sou uma pessoa chata, e aqueles que convivem comigo sabem disso. Porque eu avalio que se há princípios, é para serem seguidos. Se não é para seguir, então para com a palhaçada e não inventa esse trem que tem princípios, né? Então, se a gente vai assumir como princípio a questão, por exemplo, né, do reconhecimento de gênero e do reconhecimento da subalternização e da violência à qual a mulher tem sido submetida historicamente, e isso é comprovado cientificamente, não era bonito, não era romântico ser arrastada pelos cabelos sob as pedras das cavernas, né? Nem apanhar de tacape. Se é disso que se trata, então quando a gente vai lá para o título do eixo 3, que é o eixo das diversidades, e a gente lê lá educação para todos, a gente para e pensa assim, a gente não está entendendo. Nós estamos fazendo o quê aqui? Papel de bobo? Ué, ah, tá, mas é um saco ter que ficar escrevendo todas, todes, todos. E por que que não está escrito para todas as pessoas? Não ia gastar tanta tecla assim. Por que que não tem lá todas as pessoas? Por que é para todos? Né? Por que que essa coisa ainda nos prende? Por que que a gente ainda pensa, na hora que escuta esse tipo de coisa, assim, ah, nem que coisa chata, nossa, só porque escreveu todos, né? Assim como tem gente que até hoje ainda fala assim, ah, nem que coisa chata, ele nem bate nela, só estupra. Ai, tá reclamando de quê? Meu marido nem me procura. O dela estupra ela. Ué, ué. Enquanto o Carlos entra, eu só quero pedir para vocês dois me ajudarem. Eu sou uma pessoa chata. E aí, eu tô até hoje tentando digerir algumas coisas que a gente aprovou no eixo 3, lá na etapa territorial, lá na etapa estadual, e que vão ser levadas para o nacional. E que eu fico torcendo, e olha que eu não devia fazer isso, né, já que eu sou a coordenadora desta delegação de 114 pessoas, mas eu fico torcendo para bater lá num item que tem no regimento, que diz que se não for aprovado em 5 estados, não vai para discussão, que é quando a gente aprovou no eixo 3, que nos lugares onde estava escrito assim, em especial os meninos,
que a gente sabe que são a grande maioria dos excluídos atualmente na escola, aquela universal da qual a Catarina falava. São eles, os meninos, de quando aparecia lá, em especial, os negros. E a gente aprovou que era para tirar isso, gente. Eu sei que vocês dois não vão acreditar. E quem não estava no eixo 3 também. Mas aprovou lá que era para tirar isso, porque é para todos. Aprovou lá no eixo 3, gente, que o lugar onde estava escrito, os lugares onde estava escrito nas propostas, em especial no Norte e Nordeste, que é o lugar onde mais acontece, era para tirar Norte e Nordeste, era para botar assim, em todos os lugares. Eu queria que vocês me ajudassem nessa discussão com esta delegação. Porque com toda certeza, gente, tem problema em todos os lugares. Meninos e meninas, negros e não negros. Só que nós temos historicamente neste país 523 anos em que, em especial nestes casos, é que o bicho pega. Então não tem como a gente agora em 2023 ficar fazendo de conta que nós podemos sim aprovar um Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos e escrever assim, em todos os lugares onde tem problema. Porque nós sabemos que isso vai resultar daqui a 10 anos. Nós sabemos, gente. Vai resultar em nós aqui de novo, discutindo que generalizamos e aqueles que já estavam massacrados continuaram massacrados. Então, enquanto o Carlos entra, eu quero muito, tá? Pedir a vocês que me ajudem nessa discussão. Porque eu fiz essa discussão no eixo 3, mas mesmo assim, nós aprovamos que era para todos. Como se não fosse diferente. Como se as meninas, mesmo as negras, não fossem tratadas de maneira diferente nas escolas. São os meninos negros que estão chegando 9 anos depois, 9 anos depois de terem entrado no primeiro ano do ensino fundamental, sem estar alfabetizados na EJA, gente. E aí é para a gente fazer de conta que isso não está acontecendo e é para falar assim, é para todos. É igual para todos. Não tem diferença. Não é para priorizar Norte e Nordeste. E olha, eu não sou nordestina, não sou nortista, tá? Eu sou sudestina. Mas não tem como, gente. Não é nem uma questão de viseira, não. Eu fico pensando que isso é uma questão ideológica mesmo. É de, sabe, vamos continuar o massacre. E aí eu queria pedir a vocês dois para, por gentileza, tentar falar com essa delegação a respeito disso, porque vocês têm muito mais dados sobre isso do que eu, já que o que eu discuto é juventude negra na EJA. Eu não faço recorte da juventude negra LGBT e nem da juventude negra que está em situação de rua. Eu acho que vocês podem ajudar aí nessa conversa para ver se este absurdo tivesse sido aprovado em mais de 5 estados e aparecer lá na plenária, se a gente, delegação de Minas Gerais, vai assumir que nós vamos para o microfone defender contra um trem desse. Ou se nós vamos defender a favor. André, diga, meu querido. Não, eu não tenho dúvidas e acho que, assim, eu entendo que aqui também, né? Eu não tenho dúvidas que nós estamos falando, Annalise, de um projeto, né? Então, eu acho que não há dúvidas com relação a isso, né?
Eu não trouxe alguns dados, são muitos, né? Mas, por exemplo, 14% da população em situação de rua no Brasil apresenta algum tipo de deficiência. 14%, né? Tem alguns estados brasileiros que esse número, por exemplo, como Roraima, que essa porcentagem chega a 30%. Entendeu? Então, assim, e a gente sabe que esse dado ele ainda é subestimado, né? Nós fizemos, há um tempo atrás, uma pesquisa com mulheres cis e mulheres trans em situação de rua, porque o fato de termos nas ruas mais pessoas do sexo masculino, isso não significa que as mulheres, sejam elas cis ou trans, elas não sofram, pelo contrário. Os dados que nós temos é que as mulheres cis e trans sofrem mais violências nas ruas, né? São alvos prioritários de uma série de violências, violências institucionais, violências policiais, né? Então, vejam bem, quando a gente mostrou lá mais de 40%, né, das pessoas que vão para as ruas se devem a conflitos familiares, sabe? Nós já ouvimos, Catarina, várias vezes pessoas falando, sabe? Eu, por exemplo, sou uma mulher trans e a minha família não aceitou. Eu não tive uma base de sustentação e acabei indo para as ruas da cidade, sabe? Outra coisa que a gente também tem esses dados, gente, se não fossem as ocupações urbanas historicamente defenestradas, criminalizadas por governos do nosso país, o contingente de pessoas em situação de rua durante a pandemia teria sido, e ainda hoje seria, infinitamente maior. Entendeu? Então, as ocupações urbanas no país, elas acabam cumprindo algo que está previsto na nossa Constituição de 1988, que é a função social da propriedade. Então, assim, são muitas questões a serem analisadas, sabe, Annalise? A gente tem discutido muito, assim, inclusive tem uma associação, né, de meninas e meninos, né, em situação de rua, que houve também um crescimento muito considerado de meninas e meninos em situação de rua no nosso país, né? Durante a pandemia nós vimos assim famílias inteiras indo para as ruas das cidades, e isso assim é completamente invisibilizado, é completamente silenciado, porque mais uma vez aqueles que produzem, aqueles que constroem, aqueles que divulgam dados, né, não se importam em divulgar, em discutir esses dados, né? Então, é preferível considerar a população em situação de rua e, muitas vezes, caracterizar essa população ou se referir a ela como assim, as pessoas da Cracolândia, né? Lamentavelmente, nós tivemos um aumento considerável de comunidades terapêuticas, né, no nosso país. Infelizmente, eu não sei se todas, todos e todos aqui sabem, né, mas infelizmente no ano passado nós tivemos a reativação, na verdade em 2022, nós tivemos a reativação do manicômio judiciário de Barbacena, né, e que continua com a tutela do Estado e a tutela do judiciário, continua recebendo pessoas, né? Então, assim, eu acho que é muita coisa de fato para ser discutido, mas mais uma vez com as pessoas e não sobre as pessoas, e não o Byung-Chul Han, ele destaca isso, falou: olha, informação, como todos e todas sabemos, é poder. Então, o que está em jogo nessas discussões todas é
quem pode ter condições de produzir, analisar e divulgar esses dados? Catarina, perdão. Não, de forma alguma, André. Eu te agradeço. Você pontua uma coisa, Analise. Carlos avisou que o temporal fez cair o sistema no hotel, ele não consegue entrar. Então, ele não consegue fazer o check-in dele, e não tem sistema no hotel. Então, ele provavelmente não vai conseguir entrar aqui. Tá, Você então eu já peço, Catarina, que na medida em que você for falando, as pessoas que tiverem interesse em participar da conversa, no diálogo aqui, já vão levantando a mão aí, fazendo favor, tá? Que a gente já vai registrando para começar a conversa. Pô, gente, que ruim isso, hein? Mas vamos dar um jeito de botar o Carlos nessa roda num outro dia, tá? Valeu, Catarina, um abraço. André fala uma coisa que é importante, e eu entrei nessa reunião pensando nisso, e na minha fala eu acabei não tocando nesse ponto, que é, a gente não quer uma educação para LGBT, a gente não quer uma educação sobre LGBTs, a gente quer uma educação com essa população, conosco participando, né? Tanto da construção dessa educação, quanto com a possibilidade de existirmos nessa educação. Se eu frequento uma escola que não reconhece a possibilidade de eu existir, eu vou falar da minha experiência como mulher bissexual, que sempre fui. Vou reverter assim. Da minha segunda fase da infância, ali, a partir dos 6, 7 anos, eu já não era lida como uma mulher cis hétero pela minha família. Achavam que eu ia ser lésbica, porque a bissexualidade também é apagada, né? Por causa de performance de gênero, que não tem nada a ver com sexualidade, por causa de interesses de temas e de esportes e afins. Mas nem na família, nem na escola existia nenhum tipo de representação sobre a existência de pessoas bissexuais, né? Eu entendia os meus sentimentos de alguma forma, eu sentia e eu existia enquanto sujeita bissexual, mas eu só consegui nomear essa bissexualidade muito tarde na minha vida, porque eu não tinha representações que permitissem a minha existência identitária naqueles espaços. Ainda fui uma sujeita de sorte de ter sido lida como uma pessoa não heterossexual e não ter sido expulsa de casa. Quando a André fala dos dados, a idade média para pessoas trans serem expulsas de casa quando começam a transicionar na adolescência é de 12 a 14 anos. Eu vou repetir, porque talvez não tenha dado para entender a violência disso. Quando pessoas trans começam a se identificar e a perceber que a sua identidade de gênero não é aquela que a família atribuiu quando nasceram, a idade média que essas pessoas estão sendo jogadas na rua no Brasil é entre 12 e 14 anos. Esse é o nível da violência contra essa população. E aí, não dá também, é preciso pensar numa abordagem interseccional, porque não dá para pensar a população de rua sem pensar essa população, não dá para pensar o acesso de jovens e crianças trans na escola sem pensar também a situação de não estarem em casa. E até a questão da matrícula, assim, como que um jovem que foi expulso de casa, que os pais ou responsáveis sequer querem saber se essa pessoa está viva ou está morta, vai garantir a matrícula e a rematrícula na escola. Se está dormindo na rua, num abrigo, se foi para casa de algum conhecido, às vezes até de um molestador, mas é um molestador que acolheu e que tirou da rua. E eu não estou passando pano, gente. O que eu estou dizendo é a situação é complexa nesse nível, né? Por isso as políticas universalistas não dão conta. Chegando, né, no que a Annalise estava dizendo,
às vezes, e eu quero, talvez seja o último resquício de poliana que eu ainda tenho, eu ainda quero crer que a maior parte das pessoas que venham a, por exemplo, defender que a gente não tenha o em especial, que não é canalice, que é desinformação. Eu ainda acredito nisso, que a maior parte das pessoas acreditam, pelo menos é a experiência que eu tenho nas disciplinas de cidadania e direitos humanos com os meus estudantes, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas a gente precisa dizer que é educação para todos, porque eu estou defendendo igualdade, né? Eu estou defendendo que todo mundo tenha acesso à mesma coisa. E eu entendo que o sujeito que reproduz esse discurso, ele acredita nessa universalização. O que ele não percebe é que quando a gente fala de política pública, de acesso a direitos, ou universal, não permite que a gente resolva os problemas que só atingem uma parte da população. Se uma parte da população... nós temos... no meu mestrado, eu fiz pesquisa com os cotidianistas, né? E estudos com cotidianos na educação indicam, por exemplo, que na educação básica, professoras muito bem intencionadas, não estamos aqui falando de pessoas abertamente racistas e fascistas, mas professoras da educação básica tendem a dar explicações menos abstratas quando estudantes negras e negros e negres fazem perguntas nas aulas de matemática. Essas explicações menos abstratas tendem a ter como causa uma tentativa de fazer com que a criança entenda o que está sendo explicado. Mas o efeito disso em médio e longo prazo é que estudantes negras, negros e negres têm um rendimento matemático mais baixo do que crianças brancas, porque são menos incentivadas a desenvolver o raciocínio matemático abstrato. Isso é realidade material. Não é possível resolver este problema específico do acesso da população negra às aulas de matemática se nós não falarmos especificamente da população negra no acesso à educação. Pessoas trans, pessoas lésbicas, pessoas bissexuais, pessoas gays, pessoas não heterossexnormativas, que às vezes são até hétero, mas, por exemplo, meninas que gostam de jogar futebol, que vão ter um corte de cabelo mais curto, que vão ter uma performance menos feminina na escola, sofrem LGBTfobia, e isso é dados da Unesco. 70% de pessoas heterossexuais e cissexuais que têm performances fora da norma já sofreram violência LGBTfóbica na educação básica no Brasil. Imagina a população LGBTQIAPN+. Se os heteros estão sofrendo essa violência, você imagina essa população. Não é possível garantir uma educação para todos, e eu ainda quero acreditar que os sujeitos não... que a maioria dos sujeitos a gente tem, né? Alguns que sim, mas a grande maioria das pessoas não votam a favor disso por má fé, votam porque acreditam no universalismo. A gente precisa entender que esse universalismo, eu vou tentar amarrar aqui, que esse universalismo é uma ideia produzida dentro da ciência moderna, colonial, que pretendia usar Europa, padrão europeu, e fenotipo europeu como referência do que é humano e do que é ciência. A lógica do universal é a lógica da ciência moderna e do conhecimento colonial. Se nós quisermos pensar as especificidades da América Latina, do Brasil dentro da América Latina, da nossa população, que é uma população extremamente diversa, em todos os aspectos, do capacitismo às nossas identificações étnico-raciais. Eu sou uma mulher lida como branca, filha de uma mulher negra, neta de uma indígena que foi escravizada, mas eu nunca vou sofrer racismo no Brasil. Esse nível de complexidade da nossa população não dá para nós usarmos para pensar política pública e educação para essa população um padrão europeu e colonial que é o do universalismo.
né? Que é tratar todo mundo como se fosse a mesma coisa. Na Suíça, isso pode funcionar muito bem, mas é uma população muito menos diversa entre si, inclusive economicamente, do que no Brasil. Não dá para tratar do mesmo jeito o estudante que o pai deixa de carro na porta da escola e o estudante que sai da escola e dorme na rua porque a família botou para fora, porque se identificou como um homem trans. A gente precisa de políticas específicas para garantir que essa população chegue lá na frente, porque senão a gente vai voltar daqui a 10 anos discutindo que ainda o percentual de pessoas de 15 a 17 anos que frequenta ou possui educação, o ensino médio completo, não subiu de 55,3%, e a gente vai continuar não reconhecendo que as pessoas trans que foram jogadas na rua estão aqui dentro, que os jovens em situação de rua estão aqui dentro, que a população indígena está aqui dentro, que pessoas com deficiência estão aqui dentro, porque a gente continua falando do todo, né? E o universal ele tende a usar como referência a norma que tem acesso à política pública. Só para fechar esse raciocínio, eu acho interessante a gente ler, retomar uma fala da Judith Butler, que ela vai dizer que a população mais violentada pelo Estado, a população marginalizada e a população que é mais violentada pelo Estado é justamente a população que precisa do Estado para defendê-la dessa própria violência do Estado. E não dá para fazer isso sem política pública e sem verba aplicada nessa defesa. Nossa, eu super, super agradeço, tá? Eu sei que tem gente que entrou achando que não tem que ser em especial Norte e Nordeste. Não tem que ser em especial menino. Não tem que ser em especial negro. Não tem que ser em especial pessoa com deficiência. E que vai sair daqui dessa conversa pensando a mesma coisa, tá? Mas eu agradeço porque vocês trazem para as pessoas que pensam diferente disso elementos que são fundamentais. Não para convencer ninguém, mas para que a gente dê conta de fazer a defesa de, do tal do outro mundo, necessário, possível e cada vez mais urgente. É, eu não vejo. Vejo. Já ia dizer que eu não vejo mão nenhuma levantada ali, mas vejo sim. Renata está ali se manifestando. E eu quero dizer o seguinte: nós vamos fazer a mesma coisa que a gente tem feito nos outros momentos das nossas conversas, tá? As pessoas que quiserem que as suas perguntas sejam aqui reproduzidas, levanta a mãozinha e fala, tá? Ah, mas eu estou sem microfone. Então, informa isso lá no bate-papo. Porque nós não vamos ficar indo no bate-papo para buscar pergunta da pessoa, porque a pessoa acha mais legal, assim, só escrever ali, não. Tá bom? Então, assim, eu estou sem microfone aqui. Então, tá. Então, informa isso lá no bate-papo, que a gente pega a pergunta de lá e traz para cá. Tá bom? Fora isso, só quem levantar a mãozinha mesmo. Então, agora eu já vejo, ó, Renata e a Maria Catarina. Vamos lá, Renata. Então, boa noite a todas, todos e todes, né? Eu queria colocar uma preocupação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá, obrigada. Eu queria colocar uma preocupação que eu fiquei desde a minha participação na territorial, no eixo 3, né? A territorial do Vale do Rio Doce. Nós tínhamos um professor participando que colocou diversos destaques, trazendo principalmente as questões específicas das pessoas trans, né? E nenhum destaque dele foi aprovado, né? E a votação era sempre assim, muito discrepante. Isso me assustou, porque era o eixo 3, né? Então, pessoas que eu esperava que estariam ali para discutir todas as questões da diversidade, não estavam. Estavam para algumas questões. Isso eu acho assustador, né?
E fiquei muito preocupada com o que saiu da nossa territorial em relação ao eixo 3, no sentido da questão de LGBTQIAPN+, né? E leva essa preocupação agora para a nacional, né? Não vi grandes avanços também na estadual e fico com essa preocupação. Então, eu queria colocar essa inquietação em relação de a gente tem realmente questões que precisam ser, talvez agora na nacional, discutidas, ponderadas, e o nosso último suspiro para que esse plano nacional tenha um olhar, né, para essa população, um olhar mais daquilo que deveria ser. Então, eu fiquei preocupado com isso. Quando o André trouxe a questão das pessoas de rua, a hora que ele perguntou o motivo, eu fiquei pensando assim, nossa, imagino que o primeiro foi econômico, né? Na minha cabeça, e o segundo, que seriam essas questões principalmente de pessoas trans, questões de gênero, essa saída de casa por esses conflitos em relação a gênero. Fiquei bem curiosa com um pouco mais até de dados, né, André? E você colocou bem, os dados ainda não estão todos discutidos, né, no debate de gênero em relação à população de rua, mas foi algo que me provocou. E a, a partir dessa fala da Annalise, e que a Catarina, eu acho que acabou de esclarecer muito bem a questão, né, e foi bem contemplado, a minha preocupação também de dizer assim, esses especialmente, né, não pode ficar nenhum especialmente para trás. Se é necessário, se o todos não resolve, e não resolve mesmo, nem se colocar todos, todas e todes, não é questão, né? É necessário especialmente, mas que nenhum especialmente fique para trás, né? Então, eu queria fazer essas considerações e para a gente pensar um pouquinho sobre a etapa nacional com essas questões também. Obrigada, viu? Até mais. Renata, eu que agradeço, viu? Maria Catarina e depois Diliana. Tá? Só uma questão. André e Catarina. Pode ser assim? A gente junta várias manifestações? Pode, tranquilo. Então, vamos lá. Então, a próxima agora é a Maria Catarina e depois a Diliana. Vamos lá. Então, boa noite, sou Maria Catarina, da cidade de Divinópolis, da diretoria do Sindiúte Divinópolis, do Movimento Negro, do Observatório dos Direitos Humanos, do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, enfim, uma militante bastante séria, enjoada também, né? E a questão que eu quero trazer aqui, André, eu gostei muito da conversa, e eu tenho algumas coisas interessantes para depois a gente conversar sobre a população em situação de rua em Divinópolis. Gostei da menção do Holocausto Brasileiro, né? Do Centro Hospitalar Psiquiátrico Barbacena, inclusive o público, né, André? Que ia para lá, é exatamente esse que a gente está falando aqui. Mas eu quero falar de uma contradição, né? Eu quero colocar isso, a Annalise tem tentado me ajudar, a Marilda. Eu estou muito descontente, eu acho que esse descontentamento que eu quero deixar aqui é para que as próximas CONAIs, né, não caiam nessa contradição. Então, primeiro, após a minha fala, eu gostaria de saber aí das pessoas que compõem aí, né, a FEPENG, que organizaram majestosamente isso, qual foi a discussão de fato feita em relação, sabe por quê, André e Catarina? É porque todos esses atores citados aqui da diversidade realmente ainda não estão tendo muito, não estão tendo a valorização devida e a visibilidade devida na CONAI. Então, a única CONAI que realmente expressou muito bem essa representatividade foi a CONAI de 2010. Veja que a CONAI de 2010 ela trouxe os setores, as representações e o número de delegados. Então, nós tínhamos lá movimento de afirmação da diversidade, LGBT, com seus números de delegados, movimentos feministas, movimento negro, representação quilombola, representação social, povos indígenas e assim por diante.
E tudo foi feito dentro de discussão daquele grupo. Eu me lembro que no SESC Venda Nova, nós nos reunimos, né? Nós nos reunimos e ali cada uma manifestou, nós fomos eleitos nas nossas bases de atuação. E o meu descontentamento é que, dessa vez, eu comecei a questionar o que a Analise me pediu para enviar até exatamente a meia-noite do dia 20 de outubro. Enviei, né? E teria que ser, eu fui para o Observatório dos Direitos Humanos, beleza, coloquei lá direitinho, né? O que parece, não sei se chegou lá, e de repente a Analise me manda, né, um recado que eu teria que entrar em contato com a Cadara, que é o órgão, né, que legitimado para estar nomeando uma representação. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que é preciso realmente, de fato, ter um modelo mais contemporâneo, mais urgente, mas tão necessário, né? Dessas representações que se fazem muito importantes nesse processo aí, nesse processo educacional que realmente nós não estamos ainda contemplando. Eu digo nós, né? Porque por todas as falas que nós tivemos até aqui. E é interessante lembrar, né, que na CONAI de 2010 não universalizou isso. Nós tínhamos lá, dentro do eixo 6, né, nós tínhamos lá a educação das relações gerenciais, direitos humanos, pescadores, jovens e adultos, formação cidadã profissional, tinha até educação religiosa, criança e adolescente em situação de risco, gênero e diversidade sexual, ambiental, indígena, enfim, campo, quilombola. Então, eu tenho feito essa observação desde a CONAI de 2014. E isso desapareceu. Em relação, Analisa, o que você disse aí das suas preocupações, eu também muito preocupada, achei a qualidade do debate, das interferências, das argumentações bastante ausentes, né? Não se falou muito nas outras diversidades, focaram em alguns, né? Eu achei que na territorial em Divinópolis, no qual eu ajudei a organizar também, a participar, achei o grupo de direitos humanos bem mais, não vou dizer sensível, né? Não precisamos de tanta sensibilidade para isso, mas o que a Catarina disse, desinformação. E eles pararam, e elas pararam, e nos ouviram, aqueles militantes, aqueles ativistas antigos nessas questões. E aí procuraram entender primeiro para depois votar. Então, achei a discussão estadual me preocupou bastante, né? Não havia realmente esse olhar. E fiquei muito preocupada, né? Quando alguém do grupo disse lá que a lei, né? Quis dizer que a lei 10.639 ela foi substituída pela 11.645. Ora, veja só, né? 2003 para 2008. E o contexto e o recado dado pela Lei 10.639, que fez 21 anos, ontem. É uma lei de reparação, é uma lei abolicionista. Então, acho que fez vieram com essa, não sei, com essa desinformação, e ficava muito difícil depois, quando analise, apontava as questões para a gente votar. Gente, não quero estender, eu quero externar aqui, os grupos me procuraram aqui, LGBT, Movimento Negro, Observatório de Direitos Humanos, falaram que a Catarina está chegando a CONAI, como é que está? E eu externei o que estava acontecendo. Achei que a gente manda os questionamentos, não tem um esclarecimento, de fato, sobre as questões, ora isso, ora aquilo, e não responde ao certo. Então, é muito chato a gente estar num grupo de direitos humanos, com essa titulação maravilhosa que a Annalise fez questão de ler aí, e, de repente, nós, dos movimentos sociais, da diversidade, englobando todo mundo, especialmente aqueles que clamam por reparação há mais de 500 anos, e a gente está nessa situação. Estou aqui falando, sei que realmente não vou mais, porque não é que cansei de questionar, mas se até agora não veio alguma resposta que me contemplasse, se a gente pegar o artigo 38 aí do regimento, ele está bem claro que a questão
teria que partir por indicação estadual essas representações. Então, eu preciso ver com a Annalise o que tem chegado sobre os setores, quais são os setores que a Nacional e que órgãos dessa Nacional está indicando, porque no grupo não se fala nada assim de dados, alguma coisa, alguma informação. Né? A gente não estou falando isso que eu quero ir, não. Eu já até Catarina, mas é para que as próximas isso se organize melhor. tá, te agradeço. Pessoal, por causa daquela situação em relação aos intérpretes de Libras, que eu acho que todo mundo aqui já conhece, nós temos ainda 13 minutos, tá? Então, eu quero pedir, por gentileza, que tanto Diliane quanto Reni sejam o mais objetivas possível para a gente poder ter ainda a participação da Catarina Della Piccola, né? E do André, tá bom? Vamos lá, então. Diliana. Oi, boa noite. Na verdade, eu escuto muitas pessoas, sou pouco de falar, mas isso me incomodou quando você, Analisa, falou a respeito da questão do Norte e Nordeste, da questão da educação. Quando eu lembro que eu saí de casa em 78, para poder, né, que eu registrada, eu não contava na população do Brasil até 78, foi registrada em julho, com 10 anos de idade. Está me ouvindo? Com 10 anos de idade, eu não era contada, já existia o censo. Aí eu fiquei preocupada em ver a gente participa de algum grupo, né? Acabei mudando, né? Participei de um grupo, né, de trabalhadores de meio ambiente, né? Um grupo novo, também me preocupa, sou professora de geografia. Aí eu fico pensando, eu entrei no Estado em 99 trabalhando com EJA, fui alfabetizar policiais que precisava ter no plano de carreira, né, para poder avançar na carreira. Em 99, eu formei turmas numa escola em Belo Horizonte que tinha 46 ou policial ou esposa de policial. Assim, a gente pensa na pessoa que já tinha uma carreira, um emprego, né? Aí eu fico pensando, nessa questão da alfabetização, quando fala do Nordeste, continua ainda. A gente sabe que as pessoas trabalham na roça, né? Então, a pessoa não tem um tempo dedicado para estudar, né? Dedicado, tanto o que sobra um tempinho, tanto que os melhores resultados são lá porque o esforço é maior. E outra coisa que me preocupa é porque esse ano, né, eu trabalhei com EJA, trabalhando, alfabetizando pessoas 56, 47. Então, continua, quando você fala que a gente vai voltar daqui 10 anos, realmente é bem provável que volte com essa mentalidade que tem de não a questão de enxergar o que está acontecendo. Dessas pessoas, a falta de oportunidade de acesso, né? O trabalho pela sobrevivência. E eu trabalhei no censo do IBGE, eu tenho vários relatos, eu trabalhei, esse foi o último censo, foi o 4º censo, mesmo dando aula, fazer questão de trabalhar no censo, justamente pelo fato de eu não ser contada quando eu fui registrada. Então, são fatos que as pessoas precisam. Quando o rapaz aí, o André, fala da questão da pesquisa de moradores de rua, eu fico muito preocupada. Todo lugar que a gente passa, está pessoa, e justamente as pessoas negras é que estão na situação, sendo exploradas pelo mundo da droga, da prostituição, sabe? Então, é isso aí que me preocupa demais, é a educação de jovens e adultos. Quando eu trabalhei esse ano com turmas acima de 30 anos, sem ser alfabetizado, tá? E EJA à noite também, alunos do primeiro ano regular, não são alfabetizados. Então, só isso que me preocupou, Annalise. Eu estou com você, eu acho que a defesa está correta. Precisar de eu fazer defesa também, depoimento, que eu não sou de falar, todo mundo me conhece, mas assim, agora eu estou com essa briga. Então tá, boa noite, obrigada. Reni, gente, Reni, rapidaça, que nós temos 9 minutos. Mas é isso mesmo, Annalise, eu vou ser bem rápida. Na verdade, eu estou querendo fazer uma proposição para a nossa delegação. E aí, para a nossa magnânima coordenadora estadual da delegação de 114 pessoas, que é a Vossa Senhoria.
Por quê? Eu acho que o que é que a gente precisa, Análise, para chegar em Brasília, porque os pontos que você apontou aí sobre de votações que nós, assim, passou a revelia ou até mesmo displicência ou porque foi muito tumultuado a estadual, nós precisamos de corrigir na nacional. Então, eu acho que que eu peço aqui, né, que a coordenação faça um documento, um mosquitinho, um quarto de página, informando quais são os pontos que é interessante a gente prestar atenção na votação em Brasília, porque realmente isso é importante. E a outra questão é uma proposta mesmo, que seja mais divulgado ou tenha mais clareza de qual que é o papel dos movimentos sociais dentro da CONAI, porque como não é divulgado antes, eu, por exemplo, eu fui indicada no meio do processo, depois da etapa estadual, como observadora da minha organização, mas eu nem fiquei sabendo, só fiquei sabendo depois. Então, eu tive que abrir mão. Então, a gente não tem essa informação antes do processo. Então, isso tem que ficar claro. É só isso, tá? Gratidão. Te agradeço demais, Reni. André e Catarina, 1 minuto, tá? Maria Catarina, veja só, eu vou repetir agora para você, colega, já que você trouxe a demanda, né, nesse espaço aqui, mais uma vez aquilo que a gente já falou algumas vezes. No Regimento Nacional da CONAI, elaborado pelo Fórum Nacional de Educação, não foi pelo Fórum de Minas Gerais, tá? Está colocado que até a etapa estadual, quem faz as indicações dos movimentos sociais, dos setores, são os movimentos sociais daquele estado. E aí nós recebemos do MST, nós recebemos das pessoas LGBTQIA+, nós recebemos das pessoas dos movimentos negros, as indicações de vocês. Bom, isso era até a etapa estadual. E aí vocês vieram conosco, na territorial, na estadual. Só que o mesmo regimento do Fórum Nacional de Educação diz que quem indica quem vai para a etapa nacional são as entidades do Fórum Nacional de Educação. Não somos mais nós estaduais, são as nacionais. Então, a partir disso, é que o povo do MST está fora, aqui de Minas Gerais, está fora, sinto muito, né? Mas os 3 companheiros estão fora, tá? Porque a indicação que foi feita para o setor do campo não indica os 3 companheiros daqui, tá? Você, pelo movimento negro, que foi indicado aqui em Minas Gerais, está fora, porque a entidade lá do Nacional, que é a Cadara, não indicou o seu nome, tá? E das entidades das pessoas LGBTQIA+, somente Carlos Magno permaneceu, porque a ABGLT tem assento no Fórum Nacional de Educação. As outras entidades, as pessoas trans, as pessoas lésbicas, que vieram conosco desde a territorial, na estadual, também não foram indicadas. Então, companheiro, isso não é algo que nós temos como resolver. Essa indicação foi feita pelo Fórum Nacional. É isso que eu estou te respondendo mais uma vez, porque a gente já falou sobre isso, tá? Eu acho isso um absurdo completo? Eu analise CPF? Acho. Eu analise coordenadora do FEPENG, não tenho absolutamente nada a fazer, porque as indicações não são feitas pelo FEPENG, são feitas pelas entidades do Fórum Nacional de Educação, de acordo com o regimento que está disponibilizado desde o início do processo da CONAI. Bom, vamos lá. André e Catarina, vocês têm 5 minutos. Não é cada, não, é 5 minutos para os dois. Desculpem. Eu vou ser breve. Eu indiquei alguns textos para quem perguntou aí no chat, né? Depois, se a Annalise quiser, eu posso mandar para ela. Eu não sei se ela tem outro modo de comunicação para compartilhar aí. Posso mandar, inclusive, outras leituras, eu tenho os arquivos também.
Acho que o que está sendo dito aqui é importante pensar assim, como se organizar para as próximas etapas e para o próximo PNE e assim por diante também, né? Pensar como ocupar melhor esses espaços. Agradecer a vocês e dizer que eu estou disponível para conversas, tanto enquanto acadêmica, quanto enquanto militante, para a gente pensar aí uma educação mais inclusiva e um Estado que atenda realmente a todas, todos e todes. Isso só é possível reconhecendo as nossas diferenças. Bem, eu também gostaria de agradecer a vocês, né, pela interlocução, pela escuta, né, por todas as palavras. Cumprimentar também carinhosamente a Catarina e a Annalise, que fez o convite. E eu participei, no ano passado, da 17ª Conferência Nacional de Saúde, né, em Brasília. E a disputa foi muito intensa, sabe, gente? Então, eu estive presente em 3 grupos de trabalhos distintos, e em todos os grupos de trabalhos, assim, se não houvesse uma organização, uma articulação, sabe, uma ação coletiva, né, de partilha, eu acho que assim, a disputa ela esteve muito presente, sabe? Em cada ponto, né? Várias questões que nós achávamos, como a Annalise muito bem colocou, que nós achávamos que eram questões assim já consensuadas, entendeu? Assim, ou, né, nós tivemos muitas reviravoltas. Então, eu acho que essa é a palavra final. Eu acho que para essa atividade em Brasília, eu acho que assim essa articulação será muito necessária, muita atenção, né, e muito cuidado e muita partilha nesse momento, porque a todo momento a disputa ela é diária, né? Mas muito obrigado, viu? Contem sempre comigo e sigamos juntas, juntos e juntos aí nas lutas, né? Eu agradeço, agradeço e agradeço. Tem 1 minuto antes da gente vazar o tempo dos intérpretes. E aí, nesse 1 minuto, eu queria dizer o seguinte, gente. Nós estamos indo para uma conferência, para um espaço onde a disputa ideológica vai ser muito ferrenha, muito ferrenha. Então, não vai dar para quando chegarmos lá, a gente ficar discutindo assim, ó, é só para pretos, não, é só para indígenas, não, é só para pessoas com deficiência, não, é só para pessoas LGBTQIA+. Não vai dar, gente, porque se a gente fizer isso, nós vamos voltar de lá, tá? Cada um de nós com as mãos abanando e vazias, tá? Então, na hora que a gente for discutir pautas que são de pessoas negras, por gentileza, pense nas pessoas com deficiência negras. Por gentileza, pense nas pessoas LGBTQIA+, negras. Por gentileza, pense nas pessoas em situação de rua negras. Na hora que a gente for discutir as pessoas com deficiência, pense nas que são negras, nas que são indígenas, nas que são... Percebem? Ou a gente se reúne, gente, ou a gente se reúne, ou a gente se extingue. Diga, Catarina, diga rápido. Diga, Catarina. Não, e as pessoas encarceradas. Com toda certeza, com toda certeza. Nós precisamos, gente, abrir a cabeça. Se a gente continuar focando só no meu umbigo, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ser destruídos, porque nós somos as maiorias chamadas de minorias, tá? E tratadas como minorias há séculos. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, tá? Tudo de melhor, saúde e paz. Vamos lá. Boa noite a Acabou. 8 todos. horas, acabou. Boa noite, boa noite, Isso aí. acabou. Quem quiser abrir Boa noite, gente. as câmeras, abre aí para a gente poder fazer foto.
Intérpretes, acabou. Para fazer foto não precisa de vocês. Pronto, acabou. Boa noite a todos. Gratidão. Boa Boa noite, noite, boa noite. gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau. Vale lutar. Boa Gente, noite, eu pessoal. deixei o contato E no aí, Luiz chat. Antônio? Mais uma pessoa perguntando.